Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje, amado, estaremos comentando o capítulo 18 de Apocalipse. Quero esclarecer aos amados irmãos que eu não estou trazendo essa mensagem de forma escatológica, nem tampouco da forma teológica, mas estou tentando trazer de uma maneira que nós estamos fazendo a leitura e depois tentamos comentar passagem por passagem, embora o presbítero Gregório tem certas limitações, mas eu tenho estudado a palavra para tentar trazer uma mensagem sistemática, sem trazer nenhuma divergência, nem colocar dúvida nos vossos corações. Vamos ao capítulo 18. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: Cai, cai a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda aves imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Ouvi uma voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos 7 pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tornai a dar-lhe, como também ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícia esteve, tanto lhe dai de tormento e do pranto, pois que ela diz em seu coração: Estou assentado como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Por isso, no mesmo dia, virá suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será consumida no fogo. Porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que com ela se prostituíram, e viveram em delícia sobre ela, chorarão e prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe, por medo do tormento dela, dirão: Ai, ai, da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois num só hora vem o seu julgamento. E sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Mercadoria de ouro, de prata e de pedra preciosa, de pérola, de linho fino e de púrpura, de seda e de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore,
e canela, especiaria, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado e ovelhas, cavalos e carro, escravos e até almas de homens. Também dos frutos que tua alma cobiçava foram-se de ti, e todas as coisas delicadas e suntuosas se foram de ti, e nunca mais se acharão. Os mercadores dessas coisas que por ela se enriqueceram, ficarão de longe por medo do tormento dela, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, da grande cidade, do que estava vestido de linho fino, de púrpuras e de escarlata, e adornada com ouro e pedra preciosa e pérola, porque num só hora foram assolados tanta riqueza. E todos, pilotos e todos que navegavam para qualquer porto, e todos que, os marinheiros e todos que trabalharam no mar, se puseram de longe, e contemplando a fumaça do incêndio dela, e clamava: que cidade é semelhante a esta, grande cidade! E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Exalta sobre ela o céu, e vós santo e apóstolo e profeta, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra com um grande mó e lançou-o no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E em ti não se ouvirá mais o som de arpista, de músico, de flautista, de trombeta, e nenhum artifício de arte algum se achará mais em ti. E em ti não mais se ouvirá o ruído dos mós. E luz da candeia não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganados pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Muito bem, amados, diletos irmãos, são 24 versículos. Eu não irei comentar todos os versículos, irei comentar por parte, em uma outra ocasião, porque nós estamos trazendo o estudo sistemático. Em uma outra ocasião, provavelmente eu venha falar sobre algo mais aprofundado, estarei estudando mais, buscando mais conhecimento, mais revestimento, e conforme eu for adquirindo o conhecimento, eu provavelmente estarei gravando outras mensagens no livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse é um livro não misterioso como muitos pensam. É um livro que nos dá desculpa, irmão. É um livro que nos dá revelação de Jesus Cristo, das coisas que irão acontecer. Então, hoje eu quero vos falar acerca do capítulo 18, o acontecimento logo que vem após a mulher que estava montado sobre uma besta feira. Agora, no capítulo 18, nós vamos ver a queda da Babilônia, e vamos tentar compreender isto de uma maneira sem afrontar a religião de outras pessoas,
de uma maneira que possamos estar guardando a nossa alma, nos revestindo da graça, da misericórdia do Senhor nosso Deus. Esse capítulo, ele é a continuação do capítulo 17 e apresenta detalhe da queda do poder satânico nos últimos dias. Fala sobre a queda da Babilônia. João diz: depois disso vi outro anjo que descia do céu, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Então este anjo, além de ser poderoso, ele era cheio de luz. E ele bradou com grande voz poderosa: cai, cai, a grande cidade, a grande Babilônia, e ela se tornou habitação de demônios e antros de todo espírito imundo, antros de toda aves impuras e detestáveis. Depois, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. A Babilônia é um símbolo utilizado para expressar a característica pagã utilizado pelo domínio romano diante da humanidade. Após o início das pragas, toda a sua majestade e poder se volta contra si mesma. O Estado e a igreja cai diante dos seus aliados e seguidores. Suas práticas pagãs gerou um grande comércio em todo o mundo, e muitos se enriqueceram às custas da sua idolatria, da sua maneira de propagar a sua idolatria. Então João diz: ouvi outra voz do céu que dizia: saia dela, você, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja. Pois o pecado da Babilônia acumularam-se até os céus, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuí-lhe na mesma moeda, pague-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla dos seus próprios cálices. Então, amados, existe servo de Deus que ainda participa das obras da Babilônia. Isso está bem claro. Existe servo de Deus que mantém aliança com a Babilônia. E Deus alerta, uma alerta vinda dos céus, é que estes servos, se quiserem ser livre das pragas que serão lançadas sobre esta Babilônia, devem sair dela o quanto antes. Aqui, amados, existe algo que eu quero vos dizer, que quando Deus diz para você sair do meio dela, você que participa de igreja, que está macomunando com o mundo, que está buscando riqueza, prosperidade material somente, você está numa igreja errada, amado. Você precisa sair do meio dela, para que você não seja participante da ira de Deus, para que não se torne participante dos pecados desses ministros que se corromperam. As pragas cairão sobre todos os que tiverem o sinal do anticristo na testa ou na mão. E são esses os que ouvirão muitas vezes, que receberão o cálice da ira de Deus. Mas aqueles que se mantêm fiel a Deus,
esses ouvirão a voz de Deus para sair do meio dessa igreja que está se corrompendo, que está se aliando com o mundo, com o pecado. Esses ouvirão a palavra de Deus. Existe algo que precisamos de entender, amado. Você muitas vezes está professando simplesmente uma vida religiosa. E a religião, eu sempre digo para todos que ser religioso simplesmente não te torna servo de Deus. Então, Deus, a Bíblia diz que existe um ditado popular muito famoso que diz que Deus tarda, mas não falha. E isto é verdade. A promessa é que toda a perseguição se reverta contra a Babilônia, justamente por seus seguidores e aliados. Além disso, praga específica cairão sobre os que servem a esta Babilônia. Então, o versículo 7 diz: faça-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo que ela se entregou em seu coração. Ela se vangloriava: estou sentado como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. É por isso, no seu dia, a sua praga alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então, aqui nós vemos, amado, a prometida segurança que hoje existe na religião professada muitas vezes descuidadamente, uma religião pagã, dá lugar ao sofrimento por meio da consumação da ira de Deus. Um contraste justo dos períodos de suposta glória que esta igreja teve quando prostituiu toda a terra com seus ensinamentos errôneos. Quanto os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, vire a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontado por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, ai, a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. O maior poder político religioso da terra cairá. E essa é uma notícia que trará medo a todo o povo. E haverá uma insegurança a todos os habitantes da terra, os quais confiaram que jamais pudesse ocorrer tal coisa, pois eles acreditavam que estavam seguindo uma doutrina certa, que estavam seguindo um caminho certo. Mas agora, diante da queda da Babilônia pecadora, todos aqueles que se corromperam por ela ficarão assustados, ficarão pasmos, ficarão com medo. Haverá tristeza mundial. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Os artigos como ouro, prata, pedras preciosas, artigos feitos de pérola, de linhos finos, de púrpuras, feito de seda e tecidos vermelhos, todo tipos de artigo feito de madeira, de cedros e peças de marfim, madeiras preciosas, bronze, ferro e mármores, todas as perfumarias feitas de canelas e outras especiarias,
outros incenso, mirras e perfumes, inclusive bebida tipo vinho e até mesmo azeite de oliva, farinha finas e trigo, bois e ovelhas e cavalos e carruagens, corpos e almas de seres humanos. Não terá mais aceitação no mercado, pois tudo isso não mais servirá como produto de troca neste dia. A lista de produtos vendidos direto e indiretamente pela grande Babilônia pagã. Os versos identificam alguns itens de culto como as ovelhas, azeites, incensos e farinhas e trigos. Tais itens são vistos no santuário do Antigo Testamento como itens de culto a Deus, os quais foram prostituídos pela influência da Babilônia ao longo dos anos, e esse mercado de fato trouxe-lhe lucros. Lembra quando Jesus entra no templo e pega um chicote e derruba toda a mercadoria dos mercadores e chicoteia aquelas pessoas que fazia do templo de Deus comércio? Isto era simplesmente um símbolo de tudo que vai acontecer após o soar da 7ª trombeta. Todos aqueles que são adoradores de ídolo, os ídolos também movimentam milhares de dólares por ano. Imagem de esculturas e seres celestiais feitos de pedras, feitos de madeiras, são comercializados em todo o mundo. Imagens essas que são utilizadas para adoração, como se fosse santo e como se fossem seres celestiais. Embora exista imagem de Cristo, o mesmo deixou bem claro que não é por meio de imagem que se deve, tal como a orientação deixada por Deus no Monte Sinai, no livro de Êxodo, capítulo 20. O comércio mais abençoado pela Babilônia é o de corpos de escravo em alguma versão. É a alma, é a intervenção humana para a remissão de pecado e a intercessão daqueles que se dizem que outras pessoas podem entrar até a presença de Deus para interceder pelas pessoas aqui na terra. Então, isso será totalmente destruído por Deus. Essa doutrina pregada, muitas vezes até fazendo missa destinado aos falecidos, são prática contrária ao ensinamento bíblico. Tais práticas foram comercializadas ao longo de anos pela Babilônia que reinou sobre a terra. A declaração de que o pecado são perdoados por alguns intercessores, que são perdoados por alguns sacerdotes, e por isso tem cobrado-se preço para alguém fazer essa intercessão. Isso também se torna igual a Babilônia. Nunca nenhum ser humano possui tal autoridade, mas isso sempre se vendeu dentro das igrejas, que se tornou pagã diante da face de Deus. E este que comercializava toda essas idolatria, todos esses rituais pagãos, dirão: fora-se os frutos que tanto lhe apetecia, toda a sua riqueza e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais será recuperada.
Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa desta Babilônia, ficarão de longe amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, e gritarão: ai, ai, a grande cidade vestida de linho fino, e de roupas de púrpuras e veste vermelha, adornada de ouros e de pedra preciosa e de pérola. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos e todos os passageiros e marinheiros de todos os navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe, ao verem a fumaça do incêndio dela, e exclamarão que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. E lamentação faz jus ao período de quase 2000 anos em que a Babilônia reinou sobre a terra. É natural que todos os que perderam sua principal fonte de renda se lamente da sua ruína. Lançarão pó sobre sua cabeça, e lamentando-se, chorando e gritando: ai, ai da grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos que tinham navio no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruína. Celebre os que se deu com ela os céus. Celebre o santo apóstolo e profeta. Deus a julgou, retribuiu-lhe o que ela fez a você. Então o anjo poderoso levanta uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou no mar e disse: com igual violência será lançado na terra a grande cidade, a Babilônia, para nunca mais ser encontrado. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som do arpista, dos músicos, do flautista e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro do seu muro artífice algum de qualquer profissão, porque nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras do moinho. Nunca mais brilhará dentro do seu muro a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz de noivo e da noiva. Seus marcadores eram os grandes do mundo, e todas as nações foram seduzidas por sua feitiçaria. E nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e todos quais foram assassinados na terra. Essa é a lamentação sobre a Babilônia. Nunca mais se levantará, nunca mais voltará a enganar as nações, nunca mais praticará o adultério, nunca mais trocará o princípio divino. A justiça dos seus atos lhe foi atribuída, e a terra lamentou a sua destruição, pois Babilônia já não mais será uma cidade, será totalmente destruída por Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Lembre-se, amados irmãos, estou trazendo uma mensagem de forma narrativa para que não venha atingir fé de outros irmãos. Não quero atacar outras religiões. Quero trazer uma palavra da parte de Deus, uma mensagem oriunda do coração de Deus ao coração de todos vós. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.